Meus amados irmãos, quero convidar a que você abra o seu exemplar da Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, e ao mesmo tempo que você vai acessando, você vai abrindo o livro, os nossos irmãos também internautas participam também integralmente, também possam estar acessando ou abrindo o livro, e eu quero convidar aqueles que puderem se colocar em pé para a leitura da Palavra de Deus. Você processará a partir do verso 1 até o verso 11º. 1 Coríntios, capítulo 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos pela leitura que ora acabamos de fazer, ouvir, e agora pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, Ele mesmo, Senhor, fale aos nossos corações aquilo tudo quanto Tens para falar nesta noite, e que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos para ouvir tão somente a Tua voz. Assim oramos, submissos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos, irmãs, igreja. Meus amados irmãos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, ou seja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, escreveu com a finalidade de discipulá-lo, de orientá-lo quanto à vida cristã. Paulo, na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, ele então fundou esta igreja, se assim posso dizer, mais ou menos no ano 50, e ali ficou mais ou menos 1 ano e meio, e lá nós podemos encontrar em Atos, capítulo 18, especificamente o verso 11, onde diz que lá ficou por 1 ano e meio, ou seja, 18 meses, pregando, evangelizando e, por que não, discipulando aqueles irmãos que iam abraçando a fé cristã. Mas, percorrido algum tempo depois, quando Paulo se encontrava em Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, ele soube então, por uma carta recebida, que aqueles irmãos andavam meio desviando ou caminhando de forma não de acordo com aquilo que Paulo havia ensinado, havia orientado. Então Paulo escreveu uma carta para eles, esta carta que ora nós acabamos de ouvir, eu li, mais ou menos lá para o ano 55 a 57, não vamos aqui fechar mais ou menos a data, só para os irmãos terem uma ideia em que época está situando esta carta que Paulo escreveu para aqueles irmãos.
E Paulo escreveu exatamente para estar discipulando, para estar orientando, para estar aparando as arestas quanto exatamente uma situação até hoje mesmo, que não por essa igreja, mas hoje nós vemos e até ouvimos em nossa sociedade hoje, quanto à questão da ressurreição de Jesus Cristo. Alguns creem, outros não creem, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós que abraçamos a fé, nós a cremos neste Cristo, que na cruz do Calvário Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, como Paulo mesmo assim nos lembra, segundo as Escrituras, e ressurgiu dos mortos no terceiro dia. Então, esse tema que Paulo está orientando aqueles irmãos, discipulando aqueles irmãos, não é novo. Mesmo que os judeus não criam, parte deles não criam, mesmo que haviam discórdia, ainda assim Paulo está lembrando aqueles irmãos. E eu só quero recordar os irmãos aqui, que, por exemplo, lá em Ezequiel 37, versículo 10, o Senhor já estava anunciando ao povo de Israel, um povo messiânico, que ele ia trazer o Messias, mas ao mesmo tempo aquele símbolo que ali Ezequiel menciona, dos ossos, já orientava uma ressurreição individual, como vista. Em Daniel 12, já é bem explícito quando Daniel fala sobre a ressurreição. Então veja só, que Paulo estava discipulando aqueles irmãos, orientando aqueles irmãos, não diferente do que já afirmava a própria Escritura. E eu quero então pensar com os irmãos nesta noite e relembrar e reafirmar a nossa fé em Cristo Jesus, e a você que está nesta noite conosco, e você que participa integralmente deste culto, que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, de aproveitar e pedir que você abra os seus ouvidos, abra o seu coração para a audição daquilo que irá ser pregado nesta hora. E o tema então para esta noite proposto é Cristo, a fonte da ressurreição e a vida eterna. Irmãos, só por Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo que o homem será ressuscitado dentre os mortos. Só por meio de Jesus Cristo que o homem terá a vida e a vida eterna. Não a terá pelos seus próprios méritos, porque nem a Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma outra verdade que nós haveremos na nossa caminhada. E então eu quero, voltando ao texto, 1 Coríntios capítulo 15, na seguinte observação: primeira, Cristo, a fonte da ressurreição e a vida eterna, sendo o Evangelho é o poder de Cristo para operar a salvação, conforme verso 1 e o verso 2, que assim nos diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Veja, Paulo não está trazendo um ensinamento novo. Paulo está dizendo para ele: lembrai-vos daquilo que eu ensinei durante 1 ano e meio. E como agora vocês estão caminhando para não acreditar ou há uma descrença sobre a ressurreição e sobre a vida eterna. Nós temos lá em Romanos capítulo 1, Paulo também escrevendo, verso 16 e verso 17, ele afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja, irmão, então o poder para a salvação é o Evangelho. Nada mais do que isso. Fora disso será heresia. É a fé em Cristo Jesus. Abacuque também fala isso, né? Que o justo viverá por meio da fé. Abacuque 2,4. Então, Paulo, em capítulo 1 mesmo, verso 1 a 18, me permitam ler, porque Paulo faz uma afirmação aqui
Ele diz lá, no verso 1 Coríntios 1,18, diz lá: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós quem? Os crentes que creem em Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Nada mais precisa acrescentar à sua fé. Basta crer e aceitar que Jesus, naquela cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Por isso que Paulo está dizendo que para o mundo isto é loucura. A cruz é loucura, mas nós pregamos, irmãos, o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado dentre os mortos. E Paulo então vai usar uma palavra aqui, que eu quero também me reportar a ela. Ele vai dizer: irmãos, vos lembrai-vos. A palavra lembrar, irmãos, no grego é kinorizo, que é declaro, eu faço conhecido. Veja, nem Paulo está dizendo para ele que tem dúvida deles. Paulo só está querendo que eles se lembrem. Meus amados irmãos, isso pode ocorrer conosco hoje, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso viver, em nosso âmago de querer evangelizar. Talvez nós esqueçamos exatamente desta verdade. Por isso que está dizendo: quero vos lembrar. Então, irmão, quero usar a mesma palavra que Paulo usou. Irmãos, quero vos lembrar que o Evangelho é o poder para a salvação, para todos aqueles que nele creem. Então, se você já creu e crer neste Evangelho, melhor dizendo, se você crer neste Evangelho, você tem a salvação e também assegurada a ressurreição e a vida eterna. Então, irmãos, a palavra lembrai-vos, declarar, fazer conhecido, indica, irmãos, um único ato. É a fé em Cristo Jesus. Nada mais. Não precisamos, irmãos, fazer nada mais. É crer. Quem crer será salvo. João diz isso. Quem não crer já está condenado. Ele não vai ser condenado, já está. Então eu tenho uma opção. Se eu já estou na condição de condenado, eu tenho a opção de não ficar mais condenado, de ser salvo, aceitando a palavra. Ainda Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que eles deveriam permanecer. Lembrai-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Deve perseverar. Então deveriam permanecer em Cristo, perseverando. Irmãos, essa é a nossa tarefa do dia a dia como crente em Cristo Jesus. Eu fui salvo, acabou, não preciso mais fazer nada. Não, precisa sim perseverar na sua caminhada de fé em Cristo Jesus. Ele está lembrando aqui, perseverar, no qual ainda perseverai. E a palavra perseverar no grego é esteme, que é tornar firme, fixar, estabelecer. É igual, irmãos, um navio que quer estabelecer. O que é que ele faz? Ele lança a sua âncora para fixar. Irmãos, precisamos lançar a nossa âncora da nossa fé em Cristo Jesus, para que não sejamos, irmãos, levados pelo vento de doutrina, pelos achismos que tem por aí, irmãos, mas permanecermos firmes. É o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, diz-nos também para nós hoje. E eu vou prosseguindo. Ele diz lá: sois salvos, antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu. Aliás, no verso 2 ainda, por ele também sois salvos. Por ele o quê? Pelo Evangelho, pela palavra que transforma, pelo poder da palavra. Então, irmão, ser salvo, sois salvos, reafirmando o poder transformador
Nós, no mês passado, ouvimos tanto a frase, né? Jesus transforma. Era o nosso tema de missões nacionais, baseado em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Ou seja, a cada dia é um renovar, a cada dia é um transformar, a cada dia eu sou melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que eu estou sendo hoje. É o versículo que está dizendo isso, irmãos. Não é tão somente, já aceitei Jesus, é o suficiente. Pronto, agora eu vou só sentar ao banco e ouvir as belas mensagens que devem ser pregadas aqui neste púlpito. Não, irmãos. Devemos trabalhar, evangelizar, testemunhar, e Paulo está trazendo então esta palavra para aqueles irmãos, para que eles não tenham dúvida da sua fé, não tenham dúvida que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não tenham dúvida que eles também gozarão e viverão a vida eterna como Cristo os prometeu. Ainda, Paulo diz lá, se não tem crido em vão, ele diz lá, por ele também sois salvos, se retiver, se guardar a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele aqui faz dois destaques: crido em vão. Crer, a palavra crer, meus amados, nós, na língua portuguesa, nós perdemos muito o significado da palavra crer, mas a palavra crer é entronizar aquilo do qual você está crendo, e naquilo que nós estamos crendo, quem é? A pessoa de Jesus. Se você crer na pessoa de Jesus, é esta pessoa de Jesus que deve estar entronizada na sua vida. Vou viver como Cristo viveu, vou falar como Cristo falou, vou pregar como Cristo pregou. Isto é crer. Isto que é crer. Ele está dizendo, crido em vão. E a palavra em vão, ou somente vão, que no grego é eike, que não vale a pena. Será que não tem valido a pena eu crer, ter crido em Cristo? Sem propósito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Será que a fé de vocês, que vocês, por ter crido em Cristo, foi sem propósito? Sem finalidade? Será que é isso? Não, irmãos, eu creio que não. Eu creio que não, mas a palavra está nos falando exatamente para que nós estejamos alerta. Crer em vão, sem propósito, refere-se à possibilidade de uma crença fundada em base inadequada. Se nós firmarmos a nossa fé em bases inadequadas, nós vamos crescer, ou vai crescer espiritualmente de forma inadequada. Não vai ser condizente com a verdade. Não vai ser condizente com aquilo que Paulo havia pregado durante 18 meses, ensinado 18 meses àqueles irmãos. Então, a vida de vocês está sendo tão inadequada com a fé que vocês estão professando. E nós precisamos, então, irmãos, tomar cuidado nesse sentido. A fé que nós estamos professando, ela deve ser coerente com o meu caminhar, com o meu dia a dia. Nós não convencemos ninguém. Eu vou convencer o meu vizinho de ser um crente. Não, irmãos, isso não é função sua. Embora nós desejamos muito isso. Eu sei, eu desejo muito isso. Meus familiares, vizinhos. Mas essa é a função de quem? Do Espírito Santo. A função minha qual é? Pregar, anunciar, mostrar a palavra. É o Espírito que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu não pregar, como eles vão ouvir? E Paulo fala isso em Romanos. Como eles ouvirão se eu não
falar. Então a minha parte é falar. Paulo está lembrando aqueles irmãos e lembrando para nós exatamente nesse sentido, irmãos. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos crido e não crido em vão. Então essa palavra serve de alerta para que não venhamos crer em vão. Então a primeira observação aqui, irmãos, Cristo, a fonte da ressurreição e a vida eterna, é que o Evangelho é o poder de Cristo para operar a salvação. A segunda observação é que Cristo, sendo a fonte da ressurreição, a origem da mensagem é a Escritura. A origem de pregar a palavra é a Escritura. A Escritura é essa que nós temos em mãos. É essa que nós temos em mãos. É um privilégio, irmãos. Irmãos, nós, como brasileiros, temos um privilégio que nós não calculamos. Você deve ter no seu lar 2, 3 exemplares. Não, melhor dizendo, não a mesma edição, edições diferentes. Você deve ter, eu tenho. Edições diferentes, para comparar, para ajudar no entendimento. Por que eu digo que é um privilégio? Porque muitos países em que a Bíblia precisa entrar por meios não que nós conhecemos, e lá entrando, faz o quê? Pega-se um exemplar da palavra de Deus, arranca-se uma folha, toma uma folha para você, uma folha para você, outra para você, e vamos, pelo menos a palavra de Deus está disseminada. Mas nós temos o privilégio de tê-la em várias traduções, quantas nós quisermos, quantas, irmãos, nós quisermos. É só você entrar na Olivaria Evangélica, Sociedade Bíblica, sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo, né? Nós temos esse privilégio, e nós fazemos o quê com esse privilégio? Passamos a semana toda sem abrir este livro. Eu sei que não é todos, mas a palavra serve para todos. Para que nós, se por um acaso eu estou lendo todos os dias, serve de alerta para que eu não deixe de ler. E se eu não estou lendo todos os dias, que serve de alerta então para que eu esteja lendo. Então a fonte, irmãos, para que eu conheça a verdade da ressurreição e a vida eterna, é as Escrituras. Então, se você não tem esta compreensão, você a terá quando você passar a ler, passar a estudar. Então, a origem da mensagem é a Escritura. Paulo vai dizer isso. Vamos caminhar um pouquinho. Antes de tudo, verso 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que não falou nada novo, ele não está inventando nada. Então, irmãos, o homem não é a origem da mensagem, mas ele é o transmissor da mensagem. 1 Coríntios 11, verso 23, 1 Coríntios 11, verso 23, está aqui pertinho, eu vou ler. Também, nós conhecemos bem isso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Lembram? Nós participamos da celebração da ceia de manhã. Então, Paulo está até lembrando aqueles irmãos do que ele não falou nada novo. Ele apenas, irmãos, está retransmitindo aquilo que ele havia também aprendido. E os irmãos sabem que Paulo, ao se converter,
no caminho de Damasco, para prender os chamados crentes, ou aqueles que estavam dando a fé em Cristo Jesus, os chamados do caminho. Ele ali teve aquela experiência individual, e o Senhor Jesus mesmo apareceu para ele. Por isso que ele fala aqui no finalzinho, não vamos abordar isso, apareceu como fora de tempo, ou como algumas versões, abortivo. Paulo, por que você me persegue? Ele ali então, depois cego, Ananias vai lá, o mensageiro do Senhor, cura, ele vai para Jerusalém, e Jerusalém não é bem aceito pelos apóstolos, porque era perseguidor da igreja, vai dizer isso lá em Filipenses, e ele se retira para quê? Para estudar. Paulo não se converteu, no dia seguinte saiu pregando, ele foi estudar, foi aprender, passou um tempo, para depois ser este Paulo que nós conhecemos, de Saulo para Paulo. Então, irmãos, a palavra que ele está mencionando não saiu dele, não é dele, ele apenas está retransmitindo aquilo que ele ouviu. Por isso nós precisamos também hoje ter este cuidado. Não precisamos, irmãos, transmitir a palavra floreando. Deixa eu enfeitar aqui a palavra, para quem sabe ele não aceita a palavra, deixa eu florear. Não, irmãos, a palavra deve ser pregada como tal. Pregue como tal, não precisa florear, nem acrescente, nem tire. Apocalipse, inclusive, nos adverte disso, né? Aquele que acrescentar um i ou tirar, ele será réu exatamente disso, sofrerá as consequências. Então, irmãos, é transmitir tal como, foi o que Paulo fez, transmitiu tal como. Ele vai usar aqui a palavra, ele diz lá assim, verso 3, antes de tudo vos entreguei. A palavra entregar, no grego, não é aula de grego, mas nos ajuda a compreender, que é paradidome, que é o ato de receber e passar adiante. Eu vos entreguei, paradidome, assim como eu recebi, eu estou retransmitindo, nem acrescentando e nem tirando. Esse deve ser também, irmãos, o nosso cuidado para falar. E este é o cuidado que nós temos em ler a palavra, ouvir a palavra e assimilar esta palavra. Ele vai seguir, e também, irmãos, Paulo deixa claro também que não teve uma revelação especial. Ele fica claro, diz aqui, né? Eu vos entreguei, não foi uma revelação, eu tive uma revelação especial. Não, ele deixa bem claro aqui, irmãos. Assim como eu recebi, eu entreguei. Irmãos, vamos testemunhar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos testemunhar que Cristo garante a vida e a vida eterna, mas tudo dentro da palavra de Deus. Não precisamos florear, não precisamos acrescentar nada, e não precisamos, irmãos, receber uma revelação especial. Particularmente eu creio que toda a revelação que Deus tinha para nós está na palavra de Deus, toda. E Cristo é a revelação máxima. O que passar disso, os irmãos já sabem o que é. Então, irmãos, Cristo é a revelação máxima, por isso que Ele é a fonte da nossa ressurreição, nos garante a vida e a vida eterna. Paulo também anuncia, irmãos, que a cruz está no coração do Evangelho. A morte de Cristo foi expiatória. Aí, para nós entendermos
a questão expiatória, precisamos ter compreensão do Antigo Testamento, que é substitutiva. E aquilo que o João, o Batista, estava lá no Rio Jordão, pregando a palavra, e ele avista o Mestre, o Senhor Messias, o Senhor Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o cordeiro que tinha que ser macho, sem defeito, de 1 ano, era específico, não poderia ter mancha, defeito algum, tinha que ser íntegro, um cordeiro perfeito. Ele morria em substituição ao pecador. O cordeiro estava morrendo sem saber por que estava morrendo, mas naquele ato diante de Deus era uma morte substitutiva, não você, mas o cordeiro. Cristo exatamente fez esta função na cruz, que é loucura para os homens, mas para nós que cremos, poder de salvação. Foi a morte substitutiva, morreu pelo meu pecado, e ao morrer pelo meu pecado, ele assegurou o quê? A minha ressurreição e a minha vida eterna. Foi o episódio lá em João, capítulo 11, quando da ressurreição de Lázaro, e que ele fala para Maria, Marta e as irmãs, que quem crê será ressuscitado. Eu creio que no último dia, não, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Ainda que nós morramos hoje, mas em Cristo Jesus, nós seremos, irmãos, ressuscitados. Ressuscitados para a vida e a vida eterna. Então, a doutrina da expiação, podemos aprofundar, só para ficar registrado aqui então, tem em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 26, podemos ver também em 2 Coríntios capítulo 5, de 18 a 21, também podemos ver em Gálatas capítulo 3, verso 12 ao verso 14. Foi pelos nossos pecados, pelo seu e pelo meu. E esta morte que Paulo está ensinando aqui, ela já foi predita há 800 anos antes do próprio nascimento de Cristo. Como Isaías capítulo 53, nós mencionei aqui, Ezequiel 37, mencionei aqui Daniel capítulo 9, mas também podemos ver Isaías mencionando a morte do Messias e como ele morreria cravado na cruz, 800 anos antes, em que nem havia este tipo de morte. Isaías já está no capítulo 53, já mencionando. Por isso que eu falei no começo, de que o tema não era novo, ainda que alguns não criam, outros criam, outros mais ou menos na dúvida, mas nós, pelo poder da palavra, cremos em Cristo como Messias que morreu, ressuscitou, e assim também nós também seremos ressuscitados. O túmulo, irmãos, está vazio, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O túmulo está vazio. Ainda tem muitos procurando os ossos de Jesus. Assim como tem muita gente usando a cruz, ou pedaço da cruz que Jesus foi crucificado, e segundo os próprios pesquisadores, se juntar todos os pedacinhos, vai dar muito mais do que uma cruz inteira, vai dar várias cruzes. Então precisamos tomar esse cuidado. O túmulo, irmãos, está vazio. A ressurreição de Jesus Cristo tornou o túmulo vazio. E isto nos assegura a nossa fé,
a nossa ressurreição. Agora, só quero deixar destacado aqui também, quando Paulo diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E ele vai dizer de novo, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo não está mencionando os evangelhos, porque ainda não tinha escrito os evangelhos. O evangelho só vai ser escrito mais ou menos no ano 60, 70, Apocalipse no ano 90. Então ainda não tinha o evangelho. O que Paulo está mencionando, a escritura que Paulo está mencionando, é o Antigo Testamento. É esta a escritura que Paulo está mencionando, segundo as escrituras. Então, irmão, já o Antigo Testamento já mencionava, já dava veracidade sobre a pessoa do Messias. Não era um qualquer homem, mas um homem com poder sobre a morte, um poder sobre os ventos. Lembram disso? Poder sobre as águas, poder sobre a natureza. Quem é este? Este é aquele que está lá escrito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Façamos. Depois de criar, ele diz, façamos o homem. Cristo está lá no começo. Antes que o mundo fosse mundo, Ele é. Ele é. Então, Paulo está mencionando a escritura do Antigo Testamento, não o Novo Testamento, só para ficar aqui, esta palavra aqui para os irmãos. Quero caminhar para o terceiro ponto, para não avançar muito na hora. Cristo, a fonte da ressurreição e a vida, pelo testemunho da ressurreição de Cristo, que evidencia o perdão aos pecadores. A ressurreição evidencia o perdão aos pecadores? Sim. Assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, trazendo perdão, assim também nós seremos perdoados e seremos ressuscitados dentre os mortos. Verso 5 até o verso 8, só para lembrarmos, diz assim: e apareceu a Cefas, ou a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 55 a 57. Cristo morreu no ano 30, 33. Aí, se nós lembrarmos que nasceu 4 anos antes, né? Então vamos colocar 33, vamos arredondar aqui. Vamos partir do ponto zero. Com 33 anos. Então, algumas pessoas que viram o Senhor Jesus, apareceu. E Paulo, ainda 20 anos depois, está dando testemunho. Ainda tem alguns irmãos que viram o Senhor Jesus e estão vivos hoje. Esse testemunho chegou a nós. E não somente eles, mas nós, irmãos. Será que nós não temos visto o que Deus tem feito de forma vívida em nossas vidas? Se nós temos o hábito de ler a palavra diariamente, orar diariamente, não estou entrando na questão de quanto você ler ou quanto você ora, mas a periodicidade, ou seja, todos os dias, você vai ouvir, você vai ver a atuação de Cristo na sua vida. E isto é de forma vívida. Não é tão somente, irmão, daqueles irmãos. Nós podemos experimentar isso. E no verso 7 ele continua:
no verso 6 ainda, né? Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Algumas versões usa como abortivo. Então aqui nós temos, irmão, e passando rapidamente, há um testemunho da ressurreição de Cristo, aparecendo a Pedro, para confirmar a sua fé. E nós temos lá no capítulo 21 de João, do 15 a 23, quando ele foi pescar e depois viu o Senhor, e ali então o Senhor fala com ele, naquele momento tão singular na vida de Pedro, e talvez também nós, cada um de nós, precisamos ter esse momento singular na vida, em que o Senhor nos trata, nos limpa, tira de nós qualquer dúvida, e diga: Pedro, você está perdoado. Se você me ama, você me ama, você me ama. Que nós não tenhamos, irmãos, esta dúvida de amar o Senhor, de obedecer o Senhor. Ele fala dos 500 irmãos, que ainda continua vivo, e ele menciona no verso 6, finalzinho, porém alguns já dormem, quer dizer, ele não fala que já morreram. Paulo fala que alguns já dormem. Nós não morremos em Cristo. Deixamos este mundo, é o corpo, mas nós seremos ressuscitados, naquele momento bem especial, e gozaremos a vida e a vida eterna. Se nós temos Cristo como Senhor e Salvador, irmãos, nós não morreremos, ainda que Jesus fala assim: ainda que morra, viverá. Deixar este mundo, deixaremos este mundo para viver eternamente com o Senhor. Depois ele aparece aos apóstolos, confirmando a experiência individual de cada um. Lucas, capítulo 24, 36, João 20, 19, aquela experiência da ceia, aparece ali com eles, confirmando o testemunho daqueles apóstolos para prosseguir na evangelização. Aparece também a Tiago, segundo os maiores estudos, esse Tiago é mencionado como provável irmão de Jesus, senão não teria muito do porquê de Paulo mencionar, destacar exatamente Tiago. Depois foi visto, verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Não teria o porquê de mencionar Tiago se não fosse especificamente o irmão de Jesus. Tiago era um incrédulo. Dentro da sua própria família tinha um incrédulo. Mas, vendo os testemunhos, Tiago se converteu. E depois nós vamos ver Tiago, participando de uma reunião em Atos capítulo 1, verso 14, ele está lá orando. Lá está Tiago com a sua mãe, com seus irmãos e os apóstolos, orando, intercedendo. Então, meus amados, eu quero dizer para você que crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que crer na ressurreição e a vida eterna, ainda que dentro de sua casa, dentro de seu lar, pessoas podem estar negando ou blasfemando de você, te chamando de louco, porque a loucura, o evangelho é loucura, a cruz é loucura. Continue crendo. Paulo diz: continue crendo, continue lançando esta âncora em Cristo Jesus, porque pelo seu testemunho eles também crerão no Senhor Jesus. É o nosso testemunho, é a nossa vivência com Cristo. Continue crendo, não esmorecemos. E por fim, meus amados irmãos, precisamos estar como testemunha, evidenciando a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando quão bem fundamentada, alicerçada
estava a fé daqueles irmãos e assim também deve estar a nossa fé. A nossa fé precisa estar bem fundamentada, alicerçada, irmãos, na palavra de Deus. É lendo a palavra, estudando a palavra e vivendo a palavra. Esta verdade, cada vez mais, irmão, vai estar calcificada, alicerçada, fincada, sendo enraizada em nossos corações, para que não tenhamos dúvida, porque dúvidas sempre o mundo lançará. O mundo vai sempre lançar dúvida. Você crê mesmo que aquele homem que morreu naquela cruz, há 2000 anos atrás, ele morreu pelos seus pecados? Você crê nisso? Olha, você é um homem, você é uma mulher estudada, formada. Como pode você crer nisso? É porque a palavra, o Evangelho é loucura para o mundo. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a ressurreição, é o poder de Deus para a vida e a vida eterna. E eu quero caminhar para o quarto ponto e será o último. Verso 9 até o verso 11, ele diz lá: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. A sua graça na minha vida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês, Corinto, crestes. E assim, irmãos, nós temos crido. Quarta observação: Cristo, a fonte da ressurreição e a vida eterna, irmãos. A mensagem do Evangelho como fonte de firmeza da verdade. E aqui nós temos uma frase que é nossa como igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, coluna e firmeza da verdade. O que isso significa? Que nós, como primeira igreja, temos caminhado, temos vivido, temos pregado, testemunhado, segundo a firmeza da palavra, que é coluna, sustentáculo. É esta palavra pelo qual, irmão, nós temos vivido e pregado. É nela que nós continuaremos a viver e a pregar. Coluna e firmeza da verdade. Mas quero destacar aqui que serve alguns aprendizados para nós. A mensagem do Evangelho como fonte de firmeza da verdade, irmãos. Paulo, considerando o menor dos apóstolos, ele não está aqui mencionando, irmãos, posto, hierarquia. Ele está dizendo que ele considera-se menor dos apóstolos, porque ele diz: porque eu persegui a igreja. Nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, surgimento da igreja, nós vemos isso registrado por Lucas, Evangelho, Atos, registrado por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, registrou essa perseguição ferrenha do apóstolo Paulo, registrou também, depois da sua conversão, quem foi Paulo. Mas ele se coloca aqui, irmãos: eu sou menor. É essa postura que precisamos também ter, irmãos. Às vezes nós nos achamos que nós somos alguma coisa. Irmãos, nós não somos nada, senão, irmãos, pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E o que é graça?
é favor imerecido. Favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. Que diferencia de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Jeremias, a lamentação de Jeremias fala isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A misericórdia, irmãos, é o seguinte: é o castigo que eu merecia. Eu não sou pecador? O castigo que eu merecia, qual é? O inferno. Esse é o castigo. Você merece o inferno. Mas a misericórdia de Deus não me condenará ao inferno. Aí vem a atuação da graça de Deus. Você não merece, mas eu vou lhe conceder. Então, a ação da misericórdia de Deus é porque eu mereço aquele castigo, mas a misericórdia de Deus atua e Deus não aplica o castigo em mim. Por causa da sua graça, Ele concede aquilo que eu não mereço. E Paulo vai dizer isso muito bem lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que diz lá: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Paulo, ao escrever esse versículo 10, talvez ele tivesse em mente, exatamente lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao verso 11, que ele vai falar sobre a graça, e ali no versículo 7 ele diz que Satanás, foi enviado de Satanás um espírito na carne, para que ele não viesse ensoberbecer, se exaltar. Eu sou o cara, eu sou bom. Afinal, das 27 cartas escritas do Novo Testamento, eu escrevi 13. Eu sou o cara. Para que ele não viesse exatamente ter esta posição, esta postura, ele diz que foi enviado pela parte de Satanás um espinho na carne. Senhor, tira-me este espinho, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. 3 vezes eu orei ao Senhor. A resposta do Senhor foi: a minha graça, ela é suficiente. Ou algumas versões, a minha graça, ela te basta. Por isso que Paulo vai dizer aqui: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. A palavra vã, irmãos, é vazia. Vazia, sem conteúdo, sem verdade. Não, irmãos, a palavra se tornou com conteúdo e com verdade, porque nós conhecemos quem foi o grande apóstolo Paulo, embora ele mesmo se considerava o menor dos apóstolos. E em Filipenses ele vai dizer lá, novamente, eu fui perseguidor da igreja. Ele vai dizer lá o que ele fazia. Assim, meus amados, ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo não está dizendo que trabalhou mais, né? Aqui ele usou a palavra trabalho, ele usou o termo grego kopião, que é trabalho ao ponto de exaustão. Mas a exaustão aqui não de exaurir as suas forças, mas um trabalho do alegre e orgulhoso artesão habilidoso. É aquele artesão que ele faz o seu trabalho e ele domina os detalhes, que muitas vezes foge à percepção de nós que vemos, mas o artesão está trabalhando naqueles detalhes e ele não para enquanto nos ficar bom
É assim que Paulo está mencionando. Eu trabalhei ao ponto de exaustão. Não estou dizendo que eu trabalhei mais do que ele no sentido de sou bom, mas eu trabalhei no sentido de ser habilidoso, de fazer exatamente o perfeito. Era o culto de Paulo, né? O nosso culto, que ele seja perfeito, que ele seja agradável. Irmãos, só existe um evangelho. Só existe um evangelho, que é o poder de Deus. Cristo ressuscitado dentre os mortos. Seja quem for que pregue. Ele está dizendo aqui, seja portanto eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O nosso trabalho não está, irmãos, o quanto nós fazemos, mas é a qualidade do que nós fazemos. Façamos, irmãos, com qualidade, maestria, com a perfeição, para que o Senhor aceite a nossa vida como um cheiro suave e agradável. E que você possa, nesta noite, estar exatamente pensando nisso. Cristo será sempre a fonte do meu viver. E como fonte do meu viver, Ele é a fonte da minha ressurreição. No túmulo eu não ficarei, como Jesus não está no túmulo. A vida eterna que está em Cristo Jesus, esta vida eterna eu a terei. É o convite do Senhor para nós nesta noite. Que você não saia daqui, deste lugar, ou você que nos assiste a este e participa deste momento de louvor e adoração, que você não deixe passar esta noite sem entregar a sua vida para Jesus e assim ter esta firmeza, esta confiança de que quando você deixar este mundo, só vai deixar este mundo e apenas o corpo vai para o sepulcro e você terá a ressurreição e a vida eterna. Aquela mesma palavra que o Senhor falou para aquele ladrão que estava na cruz ao seu lado. Lembra-te de mim no paraíso. Quando chegar no paraíso, o ladrão perguntou. E Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não fez nada, apenas creu. Que você possa crer nesta noite e aceitar o dom da salvação, perdão e a vida eterna outorgada em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pelo que nós ouvimos nesta noite. Que nós não tenhamos nenhuma dúvida de que, ó Deus, Tu morreste naquela cruz para remir os nossos pecados. E uma vez remindo os nossos pecados, Senhor, nós não ficaremos no túmulo. Nós teremos, ó Deus, a ressurreição e nós a teremos também, Senhor, a vida e a vida eterna. Porque Tu, Senhor, assim nos afirmou, onde eu estiver, estarás também comigo. Ó Deus, muito obrigado.